odontologia tende a entender a síndrome de Sjögren, não só a síndrome de Sjögren, mas outras doenças, do ponto de vista do que a gente enxerga e do que a gente trata. E a ideia perdão, eu só não sei aqui onde, posso sim, só não sei onde eu desativo os comentários. Deixa eu ver aqui. Se alguém puder me ajudar aqui com os comentários, pode deixar uns 3 pontinhos. Pronto, agora foi. Maravilha, muito obrigado. Então, a ideia hoje é a gente ampliar um pouco o contexto do que a gente enxerga do ponto de vista oral associado à síndrome de Sjögren e trazer uma visão um pouco mais ampla do que a doença representa no seu cenário mais atual. Para isso, eu gostaria de comentar um caso que para a gente foi bastante icônico, onde há alguns anos, aproximadamente 5 anos, recebemos essa paciente no ambulatório, bastante angustiada, com uma história com a queixa se arrastando por 5 anos e com a queixa principalmente de um nódulo em parótida, um nódulo intraoral em linha média de palato e essa condição dentária. Ela não apresentava nenhum diagnóstico até esse momento e nos procurou uma semana após ter procurado uma segunda opinião com cabeça e pescoço, que sugeriu que ela juntasse toda a documentação e principalmente os blocos para reavaliar antes de tomar uma decisão. Nesse intervalo, entre a consulta com cabeça e pescoço e a saída do laudo, da segunda opinião do patologista, ela nos procurou com essa condição dentária que lembra bastante cárie de radiação. Quando avaliamos no aspecto intraoral, ficou evidente, pela história ela nos relatou, uma comunicação oroantral, sequela de uma cirurgia, um nódulo na parótida direita, que era visualizável nessa tomografia, mas tinha um aumento de volume também mais discreto em parótida esquerda, uma doença com 5 anos de evolução, e a paciente com a queixa importante, xerostomia e xeroftalmia. O nódulo do palato teve um diagnóstico de hiperplasia linfóide benigna, mas era persistente, e o cirurgião que tratou da paciente nesse primeiro momento ficou inquieto com essa possibilidade e preferiu proceder uma exérese 18 meses antes da nossa consulta. E ela persistia aí com esse nódulo em parótida há 2 anos, além disso com linfonodo megalia cervical. Quando saiu o resultado do histopatológico, da segunda opinião, a gente não fez biópsia, foi da peça que ela já trouxe, e foi feita no laboratório encaminhado pelo cabeça e pescoço. Ela apresentou um infiltrado linfocítico importante, com presença de figuras de mitose, com células T de permeio, mas um perfil tipicamente de células B, com índice de proliferação moderado e o BCL2 poupando centro germinativo, caracterizando, tinha um painel um pouco mais amplo, mas só para a gente mostrar que caracterizava um linfoma malte. Então, uma paciente que tinha um diagnóstico importante, um linfoma associado à síndrome de Sjögren, perdeu aí 5 anos de diagnóstico e teve um tratamento desnecessário, basicamente por conta da falta de diagnóstico, da falta de reconhecimento dessa situação. Então, a síndrome de Sjögren, ela cursa normalmente com sintomas zika, que é o que nós vemos com mais frequência, olho seco e boca seca, mas é importante lembrar que a fadiga também é um componente importante da doença e a dor, principalmente de natureza articular. Miopatia normalmente não é comum, mas a dor articular é vista em quase 40% desses pacientes também e é um padrão de artralgia diferente da artrite reumatoide. Então, o que representa esse diagnóstico de síndrome de Sjögren? Nós sabemos bem que representa sintomas zika, olho seco e boca seca, mas ressecamento de pele e outras mucosas também, associado a infiltração linfocítica em glândulas exócrinas, isso é bem conhecido, e a presença de autoanticorpos. Contudo, a gente sabe de um risco teórico de linfoma, mas essa avaliação muitas vezes não é clara, e o envolvimento sistêmico pode ser, por vezes, não avaliado, porque o paciente muitas vezes cursa com doença exclusivamente glandular. Mas vale lembrar que esse é um paper bem interessante, publicado na New England em 2018,
que comenta que as complicações sistêmicas são presentes em 30% a 40% desses pacientes e são caracterizadas por infiltração linfocítica em epitélio, e aí dos mais diversos órgãos, e pela hiperreatividade de células B. Nesse contexto, fica claro que a manifestação articular da doença é presente em 38%, a alteração glandular não no sentido de fluxo, de função, mas no sentido de aumento de volume, tanto de parótida submandibular quanto de glândulas lacrimais, é visto em 22%, seguido então do envolvimento pulmonar em 11%. Nesse contexto, a nossa ideia foi apresentar, são duas situações que eu gosto bastante, e na pandemia a gente tem tido mais tempo para ver um pouco mais de filmes e rever outros, e eu pensei nesse paralelo entre a rotina de avaliação e alguns filmes que eu acho que são bem interessantes. Com relação à suspeita clínica, me lembrou de um filme filmado aqui em Pernambuco por um diretor também pernambucano chamado Kleber Mendonça, que comenta numa região aqui da Zona Sul de São Paulo, de Recife, uma chamada Setúbal, um bairro onde tem bastante casa diferente daquela região, surge uma figura do que a gente pode entender mais ou menos como um miliciano. E no primeiro momento, essa figura aparece como algo interessante e vem se mostrando ao longo do filme como uma tensão crescente e as alterações e os potenciais riscos que isso pode trazer. Então, esse sentimento que a gente tem quando fala de suspeita clínica de síndrome de Sjögren, muitas vezes a doença é subavaliada e a gente não tem dimensão dos riscos reais que ela pode eventualmente causar. Então, quando eu devo suspeitar da doença, a prevalência, a incidência de 3 a 11 casos por mil habitantes varia muito de acordo com a população, com a prevalência aí até de 0,7%, mas ela tem um perfil epidemiológico bastante típico. E é importante lembrar que ela é a segunda doença autoimune mais comum, seguida primeiramente, artrite reumatoide e segunda, síndrome de Sjögren. Mas muitas vezes ela é subdiagnosticada porque o curso clínico é com sintomas considerados secundários, como olho seco e boca seca. Então tem uma predominância importante por mulheres, de 10 mulheres para cada homem, e existe uma divergência fenotípica. As mulheres têm um curso clínico distinto do curso clínico apresentado pelos homens. O diagnóstico varia entre 30 e 50 anos. É comum não é raro vermos mulheres abaixo dos 30 anos com a apresentação da doença, mas os casos que são diagnosticados após aos 50 anos normalmente correspondem a casos de diagnóstico tardio e já com evolução mais arrastada do seu curso clínico. O que é importante a gente perceber é que a doença é rara em crianças e a apresentação clínica da doença em criança é distinta da apresentação clínica no adulto. Então, muitas vezes a criança não tem a queixa de boca seca, de olho seco, mas é observado de forma bastante intensa o edema de glândula salivar e de um caráter de repetição. Então, essas crianças têm esse perfil atípico. Atípico não, distinto, né? Com relação à suspeita clínica, o critério deve ser considerado o critério do ACR-EULAR, Academia Americana de Reumatologia, e a Liga Europeia contra o Reumatismo, que foi publicado agora, o mais recente, em 2016. Então é importante a gente descartar algumas doenças e situações clínicas que sabidamente causam hipossalivação e hipofunção de glândula salivar, incluindo radioterapia em cabeça e pescoço, infecção por hepatite C, AIDS, sarcoidose, e aí segue a lista que eles sugerem, e a presença de drogas esterotomizantes não está dentre os critérios de exclusão sugeridos pela EULAR, mas vale a pena lembrar que muitos pacientes podem cursar com hipossalivação induzida por droga, isso também deve fazer parte do diagnóstico diferencial. E o que é que eles sugerem, então? Que a suspeita clínica deve vir inicialmente na resposta positiva para perguntas sobre olho seco e perguntas sobre boca seca, ou através da evidência clínica clara de atividade sistêmica, e pode ser por aumento recorrente de glândula salivar, pode ser por disfunção pulmonar, que é mais difícil caracterizar sem o diagnóstico, mas alguma outra, ou uma artralgia que não seja caracterizada por uma artrite, um outro padrão de artrite inflamatória. Então, isso deve ser considerado também na suspeita clínica. Devemos lembrar que esse diagnóstico deve fazer parte da nossa rotina de avaliação. A gente deve ter em mente, não como uma doença distante, mas como algo que faz parte do nosso dia a dia. Com relação ao diagnóstico,
Talvez algum de nós já tenhamos visto essa série do Netflix, baseada numa coluna semanal do The New York Times, que apresenta as inquietações e a importância de se ter um diagnóstico para o paciente. O diagnóstico dá uma sensação de pertencimento importante para o paciente, para entender que ele não está só, que existem outras pessoas que têm a mesma condição, principalmente de doenças que não são tão conhecidas e que não são faladas tanto como é o caso da síndrome de Sjögren. Nesse contexto, vale a pena a gente fazer um comentário de uma situação que não é muito rotina na estomatologia, que é a diferença entre critério de diagnóstico e critério de classificação. O critério de diagnóstico, ele é utilizado quando a gente tem para avaliar um paciente, particularmente, aquele paciente que está na minha frente, eu vou caracterizar, o ideal é que eu tenha um critério de diagnóstico para caracterizar ele como portador ou não de uma doença. Portanto, ele deve ser amplo, deve incluir as múltiplas facetas da doença e avaliar, e é baseado na avaliação de sinais, sintomas e testes laboratoriais, exames de imagem. Contudo, o critério de classificação, quando eu não consigo uma sensibilidade e uma especificidade altas o suficiente para eu ter um critério de diagnóstico, eu tenho que baixar essa minha exigência e chamo de critério de classificação. Qual é o principal objetivo? É definir coortes homogêneas para estudos clínicos, ou seja, pacientes com o mesmo perfil de doença que vão entrar no meu estudo. A interpretação e comparação de estudos, a gente vai comentar um pouco mais na frente sobre esses vários critérios e como isso impacta na avaliação dos estudos. De um modo geral, o critério de classificação tem uma baixa sensibilidade, mas uma especificidade mais alta, o que diminui o número de falsos positivos, de modo que os pacientes que são classificados como portadores da doença, eu tenho mais tranquilidade de entender que eles, na verdade, têm a doença. O critério então, só exemplificando isso, quanto maior a minha sensibilidade e a minha especificidade, mais eu me aproximo de um critério de diagnóstico. Quando eu me afasto disso, eu tenho um critério de classificação. Vale lembrar que a maioria das doenças reumatológicas, por exemplo, não tem um padrão ouro de diagnóstico. Consequentemente, a gente precisa lançar mão de critérios para entender a presença da doença. Nesse sentido, os critérios tiveram evolução importante ao longo dos anos, e de 1965 até 2018, tivemos 12 critérios. E muitas vezes isso dificulta o entendimento dos artigos e dos estudos, de modo que houve uma tentativa de conjunta, um esforço coletivo grande da Academia Americana de Reumatologia e a Liga Europeia contra o Reumatismo, de proporcionar esse documento conjunto em 2016. Nesse sentido, 2 critérios são bem falados e bem conhecidos, que é o critério de 2002, do Grupo de Consenso Americano e Europeu também, e agora o critério que não se chamou de Grupo de Consenso, mas também foi um consenso dessas duas associações. O critério americano, e o critério desse consenso mais atual, o que ele mostra de forma importante, esse é um paper bem interessante de ser lido, porque ele mostra a construção do critério e como ele avaliou todos os itens que puderam ser considerados no diagnóstico da síndrome de Sjögren, mas ele mostra uma sensibilidade, uma especificidade, independente da forma de avaliação, sempre altas, e uma concordância também com o critério antigo, de 2002, também bastante elevada. Tentando entender, então, esse critério, o que é que ele apresenta? Nós temos a biópsia, tem pontuações diferentes para cada item, a biópsia e a sorologia, especificamente o anti-SSA, representam um score 3. Então, eu preciso obrigatoriamente ter um desses dois marcadores para classificar o paciente como portador de síndrome de Sjögren. Mas eu tenho também o score de coloração ocular, o teste de Schirmer e a ceolometria, cada um pontuando com um ponto. Se eu tiver os 3 positivos na ausência de biópsia e de sorologia, eu não tenho como classificar o paciente como portador de síndrome de Sjögren, uma vez que o paciente só é classificado como portador quando esse critério é maior do que 4 pontos. E vamos agora, então, como é feita, então, essa avaliação clínica sugerida pela ACR-EULAR. Isso é bastante interessante e
documentário bastante forte, que nos mostra a história de uma mulher que teve um filho com uma sequela cerebral irreversível por icterícia, uma situação clínica bastante corriqueira e tratável facilmente, e depois ela perdeu o marido com sarcoma de partes moles, porque simplesmente a biópsia, o resultado da biópsia, o médico não viu e não entregou ao paciente. E ele procurou tratamento 6 meses depois, e com a doença já numa fase bastante avançada. E essa pessoa se propôs e trabalha, hoje é um ativista da segurança do paciente, e de alguma forma a avaliação clínica está relacionada à determinação do perfil de doença que eu vou tratar. E é fundamental a gente entender principalmente a atividade sistêmica, o risco de linfoma, para poder então determinar de forma mais segura qual o melhor padrão de acompanhamento que o paciente deve ter. A celometria é um teste bastante simples, tem algumas indicações, recomendações para o paciente, como não beber água, ou comer ou fumar 90 minutos antes do teste, beber antes do teste, nesse período ele toma 300 ml de água e a partir de então vai esperar os 90 minutos, suspender medidas locais ou eventualmente tratamento nos 2 dias anteriores, e a coleta deve ser no período da manhã. A coleta do fluxo em repouso deve ser por 15 minutos e do fluxo estimulado 7 minutos, sendo 2 de estimulação e 5 de coleta. Existem várias técnicas, a gente vai comentar um pouquinho na frente sobre essa diferença também. Estou mostrando aqui abaixo como nós fazemos na nossa rotina numa universidade pública de forma simples e efetiva, da forma mais simples possível, a garantir também uma medida de precisão, tanto para avaliação de exames de estudos clínicos, quanto para a rotina de atendimento dos pacientes. Nós usamos um copinho de café, que ele é pré-pesado, seco, e fazemos a coleta por 15 minutos ou 5 minutos, e em seguida pesamos novamente. Considerando que 1 ml de saliva tem 1 grama, fazemos essa conversão e calculamos o fluxo salivar por minuto. No caso do fluxo estimulado, a gente pesa 2 gramas de cera de articulação e o paciente é ofertado para mastigar a cera durante 2 minutos. Então, bastante simples e reprodutível, sem maiores dificuldades, sem custos adicionais importantes. A gente fez esse PIBIC inquieto pela diversidade de métodos de celometria, só para mostrar que existe uma divergência importante entre os métodos. Então, não existe concordância entre os diversos métodos que a gente tem, e essa discordância é ainda maior no teste estimulado. Comparando a estimulação mecânica com a estimulação química com ácido acético, vê-se um predomínio, um estímulo bem mais acentuado quando se usa a estimulação mecânica. Significa que nós temos que, na rotina, padronizar uma forma de coleta e seguir sempre daquele método. Existem várias divergências, vários critérios de classificação da gravidade ou intensidade da hipossalivação, mas o que é importante a gente entender é que fluxo salivar em repouso menor do que 0,1 e fluxo salivar estimulado menor do que 0,7 são marcadores importantes de envolvimento glandular. O teste de Schirmer é a utilização de uma fitinha, a gente usa essa oftalmos, porque na verdade é a única que a gente teve acesso aqui no Brasil, imagino que possa ter outras, mas a loja que a gente vende sempre tem desse fabricante. É uma fitinha milimetrada de 0 a 35 milímetros, que é colocada entre a linha média e o canto externo do olho por 5 minutos, sem anestésico, e o paciente fecha o olho. Após o tempo, a gente mede a quantidade de umedecimento da fita. Olho esquerdo e olho direito, é bastante simples e reprodutível também, podendo ser feito no ambulatório de estomatologia sem maiores dificuldades. O score de coloração ocular necessariamente deve ser feito por um oftalmologista, utiliza-se 2 corantes e avalia várias áreas do olho e alguns padrões específicos de alteração ocular. E a grande dificuldade, apesar dele ser bem interessante, é encontrar num serviço de oftalmologia alguém que se disponha a fazer o score de coloração ocular como é proposto pelo critério. Normalmente os testes são feitos em 5 minutos, 4 minutos, mas o critério propõe uma avaliação em 15 minutos, e na rotina dos ambulatórios cheios de oftalmologia, muitas vezes a gente não tem essa fidedignidade da avaliação do score. O anti-SSA, a sorologia se mantém como importante. O anti-SSA ele é caracterizado por anticorpos antinucleares com padrão IgA, IgM e IgG, contra o antígeno Rho,
Temos o ROS 52 e o ROS 60. O ROS 60 é normalmente mais utilizado, normalmente o marcador, a avaliação ELISA, ele vê as duas proteínas, mas o ROS 60 ele tem um epíteto similar ao EBV, então tem uma sugestão importante que a síndrome de Sjögren pode estar associada a esse vírus também, mas eventualmente alguns estudos têm sugerido características clínicas distintas a depender da presença de um ou de outro, e aí precisaria necessariamente de exames que direcionassem especificamente para um dos dois. Com relação ao anti-SSB, foi excluído após a avaliação de uma coorte de validação. Já era sabido que o anti-SSB é positivo em um número bem menor de pacientes do que o anti-SSA. E por fim, a biópsia de glândula salivar menor, vamos comentar bastante sobre isso, mas tecnicamente é um exame simples de ser feito, onde o paciente deve ser anestesiado, anestesia infiltrativa local, e alguns autores sugerem anestesia tópica somente, eu nunca tive sucesso com isso, mas é sugerido, e uma incisão de menor, idealmente menor do que 1 milímetro, e nós temos utilizado também a pinça para calásio, no intuito de facilitar a mobilidade do lábio e promover a hemostasia durante o procedimento. Após o procedimento, nós temos a coleta de 4 a 7 glândulas, como tem sido sugerido. Alguns estudos mais atuais sugerem até 10 glândulas, e avaliação microscópica, como a gente vai comentar mais na frente. Com relação à síndrome de Sjögren secundária, nos traz um entendimento semelhante a Aquaman. Quando era criança, Aquaman sempre era um personagem secundário na Liga da Justiça. E recentemente ele ganhou um filme que tem sido considerado de gosto duvidável. Alguns gostam, outros, boa parte dos críticos, entendem como um filme bem menos interessante que os outros filmes nesse contexto. A síndrome de Sjögren secundária se mostra mais ou menos assim. O entendimento atual, o critério atual não entende mais a presença da síndrome de Sjögren secundária, mas vários pesquisadores ainda acham importante caracterizar o paciente dessa forma. Classicamente, ela é entendida como a presença de uma doença autoimune mais a síndrome de Sjögren, normalmente artrite reumatoide, lúpus, esclerose sistêmica e dermatomiosite. E pelo critério de 2002, que fala de modo claro como seria essa classificação, ele diz que é a presença de xerostomia ou xeroftalmia, mais 2 critérios positivos que podem ser somente o teste de Schirmer ou a cialometria. A sorologia ele não considera, porque muitas vezes o paciente pode ter uma sorologia positiva para lúpus ou para artrite, confundindo a presença da síndrome de Sjögren também. Então, ele não considera a sorologia na avaliação da síndrome de Sjögren secundária. O que é interessante a gente perceber é que quando o paciente apresenta doença órgão específica, autoimune órgão específica, como tireoidite autoimune, Hashimoto, colangite biliar primária, se entende que o paciente tem síndrome de Sjögren e tireoidite Hashimoto. Não se chama de doença secundária, apesar de serem 2 doenças autoimunes também. Contudo, tem se formado um conceito bastante interessante de poliautoimunopatia. Esse grupo da Colômbia é um grupo bastante ativo em avaliação de doença autoimune, de modo geral. Ele propõe que a síndrome de Sjögren, juntamente com a doença autoimune da tireoide e o lúpus eritematoso sistêmico, compõem um cluster de autoimunidade. Então, não é raro a gente ver um paciente com síndrome de Sjögren e outra doença autoimune, mas não só isso. A gente vê uma sobreposição de diversas doenças autoimunes, como doença autoimune tireoide, lúpus, a síndrome de Sjögren, esclerose sistêmica e outras situações no mesmo paciente. Então é interessante a gente perceber que esses pacientes apresentam um curso clínico também bastante específico que deve ser considerado. Nesse intuito, nós fizemos há uns anos atrás, avaliando o impacto da síndrome de Sjögren secundária, foi a tese de Hugo, no contexto da artrite reumatoide. O que foi que nós encontramos quando separamos o paciente com artrite reumatoide, portador de síndrome de Sjögren, de acordo com o critério de 2002, e do paciente com artrite reumatoide sem síndrome de Sjögren? Fica evidente que todo paciente com sintomas glandulares, com alterocerostomia, xeroftalmia, ele caracteriza o paciente com síndrome de Sjögren. De modo que esse gráfico mostra de forma bastante interessante que o paciente com artrite reumatoide sem síndrome de Sjögren tem fluxo salivar semelhante aos pacientes do grupo controle. Isso é um resultado bastante interessante que nos mostra
que, de um modo geral, a presença de hipossalivação em um paciente com artrite reumatoide deve levar à consideração, pelo menos, do diagnóstico de síndrome de Sjögren. Contudo, quando a gente avalia outros marcadores, e aqui tem marcadores laboratoriais de artrite reumatoide, como CCP, fator reumatoide, a gente não vê diferença entre os dois grupos, mas quando a gente considera a atividade da doença, ela se mostra maior. Ela também, na verdade, a atividade da doença, número de articulações demasiadas e articulações dolorosas, também a gente não encontrou diferença de acordo com a presença da síndrome de Sjögren associada. Outro padrão que a gente avaliou de esclerose sistêmica, publicado agora mais recentemente na dissertação de Guilherme, encontramos de forma mais... A síndrome de Sjögren era uma das avaliações que fizemos, encontramos de forma bastante marcada um padrão específico de doença periodontal com a presença de reabsorção radicular importante, de alteração na inserção clínica da gengiva, mas com a com a diminuição do sangramento gengival. O sangramento gengival era praticamente ausente, não tínhamos também uma profundidade de sondagem mais elevada pela fibrose da gengiva, mas apresentava um padrão específico de doença periodontal. Por outro lado, quando a gente avalia o envolvimento glandular e os sintomas associados a esse padrão de síndrome de Sjögren, aplicando também o critério de 2002, porque apesar desse estudo ter sido publicado no ano passado, ele foi coletado no momento que o artigo inicial do artigo 2016 não tinha sido publicado. Então, nós verificamos também que o grupo com síndrome de Sjögren concentra todos os sintomas e sinais glandulares. Então é importante a gente lembrar que, se caracterizando como doença secundária, a gente pode ter um perfil diferente, mas basicamente associado ao envolvimento glandular. Quando a gente vê o critério de classificação, me parece que há uma divergência tão grande que muita gente entende o critério de classificação como a sugestão de classificação dos filmes, ou seja, quando a gente vai levar nossos filhos ao cinema, a gente entende essa classificação de acordo com a nossa conveniência. É muito mais ou menos assim que as coisas acontecem muitas vezes na rotina clínica. Mas, contudo, isso deve ser evitado, pois podemos ter alguns impactos importantes quando fazemos procedemos dessa forma. Bom, alguns estudos compararam critérios de classificação. Esse estudo é japonês, publicado em 2017, ele fez uma comparação de 4 critérios, o ACR-EULAR, ACR, americano europeu de consenso e o japonês, e mostrou, avaliando 449 pacientes. Ele teve como padrão ouro a avaliação de um reumatologista japonês, que é acostumado a utilizar o critério japonês na sua rotina. E o que ficou claro é que o ACR-EULAR apresentou uma especificidade bastante reduzida e inferior ao critério japonês. E ele mesmo comenta no final que isso pode ser um viés importante, pode ter sido um médico japonês utilizando esse tipo de critério devido à rotina com critério que não é o utilizado nos outros lugares do mundo. Temos também um estudo francês que faz uma avaliação também de um número menor, de 290 pacientes, mas ele apresenta uma concordância interessante entre o critério americano e europeu de 2002 e o critério de 2016, mostrando um kappa de 0,92. Então, dos pacientes classificados dos 125 pacientes que foram classificados como síndrome de Sjögren, 114 concordaram nos 2 critérios. Contudo, 11 apenas foram positivos exclusivamente por critério ACR-EULAR e nenhum foi positivo por critério americano e europeu de 2002, mostrando que provavelmente o critério o critério mais recente é mais interessante. Contudo, o NIH tem uma coorte de síndrome de Sjögren bastante antiga, talvez com 1.300 pacientes acompanhados, e nós temos aprendido muito com a experiência deles ao longo dos anos, e eles apresentaram uma comparação também do critério de 2002 com o critério de 2016, mostrando que a sensibilidade e especificidade é um pouco maior para o critério mais recente, mas são equivalentes. Também o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo também são semelhantes. Quando ele avalia a concordância,
há uma divergência, há uma discreta divergência, principalmente quando mais uma concordância alta em todos os casos, e quando você classifica a síndrome de Sjögren secundária, essa concordância se mostra ainda mais alta. Eles insistem em manter essa classificação de síndrome de Sjögren secundária. É interessante porque na nossa experiência, algumas vezes que a gente submete mais recentemente, temos tido alguma dificuldade, os revisores tendem a mandar o entendimento de que as doenças devem ser avaliadas separadamente. E essa avaliação inicial mostra uma realidade que deve ser bastante clara na nossa cabeça. Nós temos que definir se a doença é do bem ou é do mal. Muitas vezes é difícil. Isso, o baile perfumado mostra de forma muito clara uma versão da história de Lampião. Mas ninguém até hoje definiu de forma clara se Lampião era um bandido ou se Lampião era um mocinho. E essa avaliação deve nos guiar nesse sentido. Temos uma recomendação da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que tem escrito documentos bem interessantes nesse sentido, não só de síndrome de Sjögren, e é importante a gente ressaltar que a nossa colega lá do Amazonas, professora Tatiana Libório, tem participado ativamente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, da redação desses documentos. Em vários deles a professora Tatiana tem participado, e a participação dos estomatologistas e dos patologistas tem sido bastante considerada e respeitada, em grande parte pelo papel que a professora Tatiana tem desempenhado. Vale a pena. Então, o que é que ele sugere? Que considerar o diagnóstico de síndrome de Sjögren em paciente com sintoma SICA, com características sistêmicas ou condições ou alterações sorológicas. Então, na avaliação, isso é de um ponto, ele está falando para reumatologista, eu estou avaliando o paciente, por acaso eu flagrei um anti-SSB positivo, eu devo considerar o paciente como portador de síndrome de Sjögren, eu tenho uma artralgia inespecífica, mais uma queixa de xerostomia, eu devo também considerar o paciente como eventual portador de síndrome de Sjögren e proceder a essa avaliação. Eu devo avaliar a cintilografia de glândula salivar, apesar de não estar no critério, eles recomendam como interessante essa avaliação, pois muitas vezes é mais adequado o padrão de avaliação e mais fidedigno e mais reprodutível do que a avaliação da cialometria. A ultrassonografia eu não estou abordando muito, é um tema bastante amplo no contexto da síndrome de Sjögren, mas a ultrassonografia tem sido bastante útil e aumenta a sensibilidade da avaliação, dos critérios de avaliação. E a sorologia, onde, além do anti-SSA, ele sugere que é importante avaliar o FAM, o fator reumatoide, que muitas vezes está presente no número alto de pacientes com síndrome de Sjögren. É interessante, muitas vezes, no caso de dúvida entre síndrome de Sjögren e artrite reumatoide, por conta do padrão de envolvimento articular. O anti-CCP é um marcador de artrite reumatoide precoce, mas ele tende a não ser positivo na síndrome de Sjögren e, normalmente, ele é bastante positivo na artrite reumatoide. Além disso, ele também sugere a utilização do anti-SSB, mas isso é interessante, avaliar para definir a atividade da doença, ter hemograma, avaliação de função renal, mas o que é importante é uma eletroforese de proteína, nível de C3 e C4 e avaliação da tireoide. E a gente acrescenta aqui também a crioglobulina, que a gente vai comentar a C4 principalmente, está associado ao risco de linfoma, a presença de crioglobulina está associada ao risco de linfoma. Então é importante a gente se utilizar desses testes para poder ter um resultado, uma avaliação mais clara do perfil de doença do paciente. Além disso, a academia, o grupo lá da EULAR, dos europeus, eles sugeriram um score de atividade de doença que é bem importante de ser avaliado, é um score amplo, avalia 12 itens, normalmente é feito pelo reumatologista, mas é importante que nós tenhamos acesso a essa informação e que o paciente seja avaliado com base nesse critério. Existem outros scores, mas esse se mostra como mais interessante. Normalmente, como nos ensaios clínicos são avaliados alterações glandulares e os sintomas, o uso desse critério faz a consideração também dos aspectos sistêmicos da doença. E aí, considerando o paciente como em vários aspectos, aí, constitucional, linfadenopatia e vários outros, que eles propõem 12 critérios. Esse critério avalia de forma pontuando
e o SDAI maior do que 5 aponta para um risco de linfoma e aponta para atividade sistêmica. O que a gente entende é que a avaliação glandular tem 3, eu coloquei só apenas três avaliações, é o critério mais extenso, mas a avaliação glandular ela é considerada como ausente, baixa ou moderada, dependendo do tamanho do aumento de volume da glândula. Além disso, é importante avaliar que os sintomas relatados pelos pacientes, os Patient Reported Outcomes, também são considerados pelo EULAR, e aí uma avaliação mais simples, uma resposta de 0 a 10, com 3 perguntas apenas. O que é importante a gente avaliar é que tanto o SDAI quanto o SPRI conseguem diferenciar pacientes com doença sistêmica e pacientes sem doença sistêmica. Outra situação que precisa ser sempre considerada é o risco de linfoma, e os pacientes com síndrome de Sjögren têm um risco não só de linfoma, mas de outras malignidades. Esse gráfico mostra cada bolinha como sendo o resultado de um estudo, mas fica evidente que o risco de linfoma é classificado como mais alto nos pacientes com síndrome de Sjögren. E quando no segundo gráfico, mostrando que ele varia de 48, um risco relativo de 48 até um risco relativo de 1,9, como tem sido mostrado em alguns estudos. Os marcadores, então, de prognóstico de linfoma, os mais importantes são o nível de C4 baixo, o aumento recorrente da parótida, que é um marcador clínico, e a crioglobulina. E a gente entende que, além disso, a presença de síndrome germinativo, como foi demonstrado pela revisão sistemática do workshop de medicina oral pelo grupo de medicina de precisão. Então, fica claro que são marcadores simples de serem avaliados e, basicamente, são 2 ou 3 exames adicionais na nossa solicitação. Quando a gente considera os linfomas no paciente com síndrome de Sjögren, a glândula salivar é a região que apresenta o maior risco, seguido de pulmão, e olho e estômago. São as principais regiões, mas largamente a glândula salivar representa a principal. Que alterações orais têm associação com risco de linfoma. Quanto maior a redução do fluxo salivar e maior o padrão de alteração das glândulas salivares, maior o risco de linfoma, como sugere esse autor. E quando a gente avalia 2 estudos aqui, avaliando outras neoplasias com a síndrome de Sjögren, o interessante é que esse estudo de Vassats, agora recente, de 2020, mostra que o linfoma difuso de grandes células B é tão frequente quanto o linfoma MALT, mas o linfoma MALT tem uma prevalência em relação à população bem mais alta no grupo de síndrome de Sjögren, e o linfoma difuso de grandes células B tem uma prevalência semelhante à população não portadora de síndrome de Sjögren, então não tem um risco adicional associado ao difuso. Contudo, quando a gente vai avaliar outros cânceres também, o linfoma está associado, o linfoma não Hodgkin, associado a um risco relativo de quase 14 vezes, o mieloma múltiplo, a segunda neoplasia, com 5,7 vezes, e seguido, interessante, pelos tumores de boca e garganta. Então, isso também está bem descrito, que esses tumores são mais prevalentes, com um aumento de risco de 42% nos pacientes com tumores com a presença de síndrome de Sjögren. Quando a gente fala da biópsia, me lembra um filme que eu vi agora recentemente, um filme francês, que apresenta a história de um médico que tem impedimento de trabalhar na sua cidadezinha por conta de uma doença grave, e ele tem que fazer a transição da sua atuação clínica para uma médica recém-saída de uma residência. E é exatamente a relação dele com a população e da população com ele que é apresentada, e essa palavra insubstituível é muito marcante no filme. A biópsia também se mostra assim. Apesar de ser entendida como insubstituível, ela tem cada vez mais sido entendida como insubstituível, apesar da gente ter outros marcadores importantes. A biópsia foi avaliada inicialmente em 1966, a gente tem alguns estudos de Chisholm e Mason, que mostra um padrão de avaliação que é considerado em vários estudos, e muitos consideram isso até hoje, e a definição de um foco, que é importante, ele é definido 2 anos antes, em 66, por Waterhouse e Doniash. Contudo, logo após, aí pouco tempo, se eu não me engano, esse estudo aqui é de 77, com John Greenspan e Troy Daniels, mostrando que é preciso a gente ter de 4 a 7 glândulas
ele define bem o que é o score de foco e ele diz uma classificação que é considerada até hoje que o score de foco tem um valor máximo de 10 e as lesões, quando a gente vê score de foco acima disso, a gente chama de lesão confluente e se atribui um score de foco de 12. Mais recentemente foi criada uma aliança chamada SICA para avaliar várias características da síndrome de Sjögren e a partir daí surgiu o critério mais recente, mostrando que deve ser avaliado de 5 a 10 glândulas. Ele define bem o que é um foco, mas esse foco deve ser avaliado na área adjacente ao ácido mucoso de aparência normal. E o foco deve representar a única área de inflamação naquele ácido. E deve ser avaliado, antes de definir o foco, se o padrão de inflamação representa a cialodenite linfocítica focal. Nesse contexto, havia uma grande dúvida de como relatar, como é que a biópsia devia ser relatada. Esse paper de 2017, na verdade, orienta os patologistas no que deve ser apresentado. Fica claro que, primeiramente, a área da superfície glandular, a superfície glandular precisa ser mensurada, o número de focos, considerando aquelas observações que eu fiz no slide anterior, deve ser medido, e aí você aplica a fórmula, o número de focos dividido pela área, multiplicado por 4, representando assim o score de foco. Isso deve ser sempre avaliado. A área total, o número de focos, o score de foco devem ser registrados no laudo do patologista. Deve ser também registrado a extensão de atrofia, fibrose, dilatação ductal e, principalmente, a presença de centros germinativos, que a gente já mostrou que tem associação com risco de linfoma. O que é interessante perceber que os estudos clínicos indicam a necessidade de rebiopsiar o paciente em até 12 meses. Então, o paciente testando uma droga, por exemplo, rituximab, no contexto de síndrome de Sjögren, é importante avaliar se ele é capaz de mudar o padrão de filtrado inflamatório glandular, consequentemente, o paciente deve ser rebiopsiado. O que vale chamar a atenção é que situações que muitas vezes podem passar como foco não representam foco. A gente precisa entender se a adenite crônica inespecífica, talvez essa primeira imagem mostre bem um padrão de filtrado inflamatório bem discreto e difuso, que não seria talvez classificado como um foco, mas a segunda imagem do meio mostra uma área de uma coleção de linfócitos, mas não é região que apresenta dilatação ductal e fibrose, então a gente não tem uma glândula em estrutura normal, consequentemente não deve ser classificado como foco. E a terceira área mostra uma fibrose ainda mais intensa, apesar da presença do infiltrado inflamatório, também não representando um foco. Então, na nossa rotina, quando a gente faz a biópsia? Isso é uma pergunta importante. Na verdade, na avaliação de diagnóstico, a biópsia é sempre a última etapa. Se eu consigo excluir o paciente, ou seja, ele não tem o Schirmer dele não é positivo, ele tem até uma queixa de olho seco, mas o Schirmer é negativo, a sorologia, o cialometria é negativo, o score de coloração ocular é negativo, eu não preciso proceder à biópsia. Eu posso até fazer um anti-CSA e ele pode se mostrar negativo também. Nesse caso, eu não vou intervir. Mas após a confirmação do diagnóstico, eu devo sim proceder com a biópsia para avaliar o perfil de risco de evolução com linfoma desses pacientes. Então, o que eventualmente nos leva a encontrar situações inusitadas. Esse paciente nos procurou também no ambulatório com a queixa de aumento de volume na região de palato. Nossa suspeita não foi síndrome de Sjögren, ela também não relatou a queixa de boca seca, nós também não perguntamos nesse primeiro momento, fizemos a biópsia e o resultado apresentou a lesão linfoepitelial benigna e a partir da presença da lesão linfoepitelial benigna, nós fizemos a avaliação da rotina de avaliação do síndrome de Sjögren. Ele tinha não só síndrome de Sjögren, como tireoidite autoimune também. O que é importante a gente lembrar, essa é uma revisão sistemática que a gente acabou de concluir, está sendo submetida nessa semana ainda, mostrando que as biópsias feitas pela técnica convencional, isso é interessante, que a técnica convencional mostrou menos complicação que a técnica mais invasiva, mas com uma taxa de complicação de 6%, a técnica minimamente invasiva de 16% e a prevalência combinada é 10%. Provavelmente se deve porque os estudos que avaliam a técnica minimamente invasiva são mais criteriosos na avaliação das complicações. Com relação ao tratamento, tem um filme também filmado aqui no interior de Pernambuco, no sertão pernambucano,
que mostra a história de um alemão que saiu da Segunda Guerra, vem vender aspirina, e para vender aspirinas ele leva as propagandas nas cidades do interior com um cinema, na forma de filme, de cinema. E a gente queria, nesse rotina proposta pela SBR, que mostra que o tratamento, as medidas educacionais e preventivas nesse paciente devem ser utilizadas junto com substituto de saliva e estimulante gustatório. Como a gente viu na técnica de cialometria, é interessante perceber que a mastigação é bastante útil no estímulo do fluxo salivar. Então ele deve ser utilizado, a utilização de chiclete, de bala, deve ser utilizada sim. Temos também os agonistas muscarínicos, como a pilocarpina e a cevimelina, e a eletroestimulação tem sido sugerida juntamente com o rituximab, não pela SBR, mas a gente só colocou aqui como terapia de resgate. As recomendações da EULAR mostram algo inusitado, assim, mais novo, que o paciente deve ser avaliado com relação ao fluxo salivar estimulado, e os pacientes que têm fluxo salivar, em repouso, e os pacientes que têm fluxo salivar em repouso devem ter uma avaliação do fluxo salivar estimulado. Pacientes com fluxo salivar estimulado bastante baixo não devem ser submetidos à terapia de estimulação de glândula, seja de que natureza for, porque a probabilidade de resposta é bastante pequena. Note que o EULAR também sugere que o paciente seja atendido num contexto multiprofissional. O que o EULAR também recomenda com relação ao tratamento é que o aumento de volume da glândula deve ser tratado quando ele é sintomático, de forma sintomática, com analgésico anti-inflamatório, mas a segunda linha de tratamento, quando não responde a essas intervenções, deve considerar o uso de glicocorticoide, e o terapia de resgate envolve imunobiológico com terapia anti-CD20, que seria rituximab e o belimumab. Com relação ao uso de imunobiológico, a gente teve a oportunidade de participar em 2018 do workshop de medicina oral e no grupo de imunobiológico, e um dos estudos que a gente participou foi o de uso na síndrome de Sjögren. E ficou bem claro que a terapia anti-CD20, anti-celulose B, é bastante efetiva no síndrome de Sjögren. Claramente a maior evidência surge dos estudos com rituximab, mostrando um aumento do fluxo salivar em repouso, mas a despeito de sem alterar a queixa de xerostomia. Contudo, essas biópsias sequenciais mostraram um resultado interessante, uma diminuição do padrão de filtrado inflamatório após a utilização do rituximab. O belimumab foi utilizado em estudo de braço único, sem comparação, mas mostrou também, nos dois estudos, com um nível de evidência menor, resultados também promissores.
O que tem sido sugerido é a eletroestimulação, vários estudos, desde 2003 tem uma revisão sistemática sobre 2013, perdão, revisão sistemática avaliando isso. Ano passado, o grupo da Universidade de Londres publicou com o professor Lodi também uma revisão sistemática avaliando intervenção para a boca seca, considera a eletroestimulação. E o professor Andy Wolf, na verdade, ele é o dono dessa empresa aí, da Saliwell, mas é um estomatologista também bem ativo. Ele tem sugerido alguns estudos nesse sentido. Ele publicou esse artigo agora em 2020, mostrando que casos que apresentavam uma diminuição, uma ausência de função glandular, tinham como, utilizando a eletroestimulação como terapia de resgate, apresentaram um resultado interessante. A outra sugestão tem sido a fotobiomodulação. Temos 2 revisões sistemáticas, e é interessante a gente perceber que a gente tem mais revisão sistemática do que estudo primário, mas os resultados ainda são pouco efetivos. Por fim, o segmento desses pacientes é um sentimento que fica bastante evidente no filme Aquários, onde a mulher mora num bairro da zona sul aqui de Recife, e ela é a última moradora do prédio, que foi todo comprado por uma grande construtora. E o filme relata essa luta da mulher contra o grande poder do dinheiro, na verdade. E fica o segmento desses pacientes, muitas vezes, não só de síndrome de Sjögren, mas pacientes com doenças crônicas, pode ser normalmente se mostra como algo difícil, e que a gente precisa ter bastante empatia para poder acolher e motivar o paciente no segmento clínico. Esse estudo, coordenado pelo professor Andrés Pinto, lá da Case Western em Cleveland, mostra dado bastante interessante, que comparando paciente com hipossalivação, com síndrome de Sjögren e sem síndrome de Sjögren, avaliando o padrão de cárie e o padrão de outras doenças, e fica evidente que o padrão de cárie, independente de ser quantidade total de cáries, cárie cervical e cárie incisal, é bem maior nos pacientes com síndrome de Sjögren do que em outros pacientes com hipossalivação. Então, a presença da síndrome de Sjögren interfere não só na quantidade, mas na qualidade da saliva, de modo que aumenta o risco de cárie. Por outro lado, eles não avaliaram esse aumento de outras situações, de periodontite e de outras situações. Esse outro estudo foi conduzido por um grupo de Taiwan. Taiwan possui um sistema de saúde bem interessante, que tem vários estudos em periodontite e várias outras áreas utiliza esse sistema. Tem o sistema de seguro de saúde deles, todo informatizado e possibilita avaliação. Eles fizeram uma análise de um grupo grande de pacientes, baseado exclusivamente no sistema informatizado, não foi consulta de prontuário o estudo, avaliando como desfecho primário, cárie dentária, e desfecho secundário a presença de periodontite. O que eles demonstraram de forma bastante clara é que o risco de cárie dentária, periodontite e de candidíase foi semelhante aos pacientes que usavam pilocarpina e que não usavam pilocarpina. Então eles mostram que não tem um benefício da pilocarpina para prevenção dessas situações. O benefício é basicamente o aumento do fluxo salivar. Provavelmente isso se deve à alteração da função, não só na quantidade, mas na qualidade da saliva. Com relação à doença periodontal, vários estudos já foram feitos, mas essa revisão sistemática, que agora é recente, do ano passado, depois de avaliar 512 estudos, incluiu 10 estudos, e mostra uma experiência aumentada exclusivamente de cárie. Ele avaliou vários parâmetros periodontais e avaliou o CPOD e mostrou que apenas o CPOD está aumentado nos pacientes com síndrome de Sjögren. O que nós observamos também no estudo foi feito por Marília em 2016, na época ela no doutorado, mostrou o impacto da xerostomia. Isso é bem interessante, a gente não considerou síndrome de Sjögren nesse contexto, o impacto da xerostomia em paciente na capacidade funcional de pacientes com artrite reumatoide. O que ficou claro nesse estudo é que apenas a atividade da doença medida pelo DAS-28 e a xerostomia tiveram um impacto positivo na prevalência no aumento da incapacidade funcional. Ou seja, paciente que tem boca seca tem mais incapacidade funcional do que os pacientes que não têm boca seca. E, por fim, esse estudo mostra de forma bastante interessante, na avaliação clínica, se eu devo ou não confiar no meu exame clínico apenas para medir a extensão do envolvimento glandular, no caso do paciente que tem aumento de volume em parótida ou em submandibular.
e eles avaliaram, vários pacientes foram avaliados por 2 examinadores, houve uma discordância entre o tamanho, mas os examinadores foram capazes de discriminar a presença ou ausência do envolvimento glandular. Isso foi possível. Contudo, o tamanho não foi possível ser avaliado. A concordância entre a avaliação clínica e a avaliação ultrassonográfica também não foi possível de ser avaliada. A concordância, na verdade, foi bastante baixa para os 2 examinadores. E o que ficou claro é que lesões de parótida menores são palpáveis apenas quando tem mais do que 3 centímetros no seu longo eixo e tem uma dificuldade maior de avaliação de glândula submandibular. Então, a palpação da glândula submandibular é ainda mais difícil. Então, nesse contexto, a gente comenta, é importante a gente lembrar que a síndrome de Sjögren é uma doença de curso clínico amplo, que afeta primordialmente glândulas exócrinas. Na presença de hipossalivação e xerostomia sem causa definida, a síndrome de Sjögren deve ser avaliada. A biópsia deve ser sempre realizada ao diagnóstico, mesmo nos casos que apresentam confirmação pela sorologia. O risco de linfoma e de manifestações sistêmicas deve sempre também ser avaliado logo após a confirmação do diagnóstico. E o segmento de longo prazo deve focar, na nossa parte, redução do risco de cárie e com atenção para a evidência do aumento do risco de linfoma. Eram esses os principais comentários que a gente precisava fazer. E eu queria só concluir dizendo que, apesar de, no momento, a gente estar vivendo uma situação bastante difícil, provavelmente uma guerra contra um agente que foi importado, mas que se apresenta como, no mundo todo hoje, como uma grande dificuldade, assim como o Bacurau, que apresenta um cenário bastante gritante de uma guerra contra, no caso aí, contra a invasão estrangeira no interior. A gente espera que no futuro muito breve, e a Sociedade Brasileira de Estomatologia tem nos proporcionado, dentro do possível, a possibilidade de a gente ter momentos mais leves e momentos de confraternização, mesmo à distância. Para nós aqui do Nordeste, a festa de São João é um marco importante. Esse ano a gente não vai poder ter, mas provavelmente fica a memória dos anos anteriores e nos anos que virão a gente vai poder comemorar. Então agradeço aqui, para finalizar, mostrando o Cinema São Luís, um cinema importante aqui de Recife, um cenário que hoje é mantido pelo poder público e representa a resistência da cultura do cinema de Pernambuco. E finalizando assim, eu agradeço a professora Manuela novamente, agradeço a Sociedade Brasileira de Estomatologia, agradeço a meus colegas da disciplina de estomatologia que possibilitam a realização desses trabalhos, ao grupo de reumatologia do Hospital das Clínicas, coordenado pela professora Ângela, particularmente a professora Jair, pela coordenação aqui da estomatologia, a professora Alessandra, o professor Zé Ricardo, pela colaboração sempre constante, e aos nossos alunos de pós-graduação. Considerando que a gente já passou bastante aqui da hora, acho que tem algumas perguntas. Aqui, se o médico reumatologista pede a biópsia, deixa eu ver se eu consigo ler. Se o médico reumatologista pede a biópsia para síndrome de Sjögren por ter artrite ou lúpus... Bom, o médico normalmente ele sugere a presença da biópsia e muitas vezes a gente na nossa rotina tem recebido paciente na suspeita da doença. A gente hoje tem feito ambulatório com a reumatologia no Hospital das Clínicas, então esses pacientes a gente avalia no momento inicial, mas antes disso, na suspeita da doença, a gente fazia salometria, fazia o teste de Schirmer, fazia as outras avaliações, solicitava sorologia, quando indicado fazia biópsia e já devolvia o paciente para a reumatologia com o diagnóstico já estabelecido. Então, o diagnóstico, normalmente é mais fácil para a gente conduzir até essa rotina, obviamente, quando não tem envolvimento sistêmico, mas para definir a presença ou não da doença, não do envolvimento sistêmico, mas da doença, é importante a avaliação do cirurgião dentista. Alguém perguntou também qual a melhor forma de tratar a hipossalivação. A hipossalivação, na verdade, a gente deve tentar considerar um marcador importante. A gente fazia isso, tinha essa impressão de forma clara, não fazia de forma sistemática. Até o ACR, eu lá publicar no ano passado,
essa sugestão de que seria bem interessante a gente realizar o fluxo salivar estimulado também. Então, nos pacientes que têm fluxo salivar de repouso baixo, abaixo de 0,1, a gente procede o fluxo salivar estimulado. Se o paciente tem um fluxo estimulado bastante baixo, não faz sentido a gente estimular. A gente vai tratar a hipossalivação de forma exclusivamente sintomática, com substitutos salivares. Nos pacientes que têm função salivar de algum modo preservada, a gente tende a estimular essa função com medicação. A pilocarpina é sempre utilizada, mas recomendamos fortemente o uso de goma de mascar. Hoje é difícil a gente até encontrar goma de mascar com açúcar, então a gente sempre sugere a utilização de chiclete sem açúcar e nesse cenário são as situações, o que a gente acha, o que a gente tem utilizado de rotina. O que está claro é paciente que tem uma atividade de doença mais alta, que vai fazer rituximab, não pela função glandular exclusivamente, mas pela doença sistêmica, ele tende a ter uma resposta também de função glandular. Mas, especificamente, a gente não tem um padrão de resposta exclusiva para síndrome de Sjögren no que se refere ao tratamento dessas condições. Você tem mais alguma pergunta aqui? Qual é o diagnóstico histológico? Na verdade, o diagnóstico vem, Rogério perguntou, Rogério, o diagnóstico no laudo, ele vem o score de foco, ele pode dizer compatível com a suspeita clínica de síndrome de Sjögren. Mas aquele aspecto é compatível, para fechar o critério, a gente tem que considerar os outros. Mas o diagnóstico, particularmente, é se a aloadenite linfocítica focal com score de foco, já aí vai ser determinado pelo exame, né? Remissão da doença. A doença, como a maioria das doenças de curso crônico, pode apresentar momentos de exacerbação e de remissão. Então é importante a gente considerar e acompanhar o paciente de forma prolongada, por longo tempo, de modo a entender os momentos de exacerbação e de maior atividade da doença. Isso a gente vai ter, nesses momentos, a gente pode ter um risco aumentado de linfoma e ter também envolvimento sistêmico. O que é interessante é que muitas vezes a gente recebe o chamado do hospital, isso aí no hospital, para ver paciente já internado na UTI, com evolução bastante grave, com envolvimento do sistema nervoso central ou de nervos periféricos, o que é mais comum, com dificuldade de andar por síndrome de Sjögren. Polineuropatia multiplex e outras situações bastante complexas que referem o espectro sistêmico da doença. Então, mas a doença, eventualmente, mesmo nesse paciente, se tratada, tende a entrar em remissão. E é o objetivo do tratamento. Na verdade, um tratamento é considerado efetivo se ele consegue reduzir em 3 pontos o SDAI. Isso também é uma caracterização clara no grupo do EULAR. Bom, pessoal, eu acho que eram essas as perguntas. Eu agradeço novamente à sociedade, a oportunidade de estar aqui e agradeço também a iniciativa dessas atividades de forma nas quintas-feiras, de forma semanal,